Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos começando mais uma aula do nosso podcast e hoje vamos dar continuidade ao tema que a gente tratou na semana passada, o qual não foi possível concluir, que é o tema do bem e o mal. Então, hoje vamos tratar da parte segunda desse tema, né? Esse tema está lá no capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? É o capítulo que trata da lei divina ou natural. Então, essa aula de hoje começa na questão 639. E lá é perguntado assim: o mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição que nos deram os outros homens? Nesse caso, quais são os mais culpáveis, né? O homem que dá a posição para o outro praticar o mal ou aquele que pratica o mal? Essa é a pergunta. Então, a resposta dos espíritos diz que o mal recai sobre aquele que lhe é a causa. Então, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes é menos culpável que aqueles que lhe são a causa, porque cada um carregará a pena não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. Então, vamos imaginar a situação de um mandante de um crime e daquele que vai executar o crime. O mais culpado é o mandante, aquele que deu causa. Embora a questão não diga que aquele que executou também não é culpado. Mas a responsabilidade maior foi aquele que, muitas vezes, abusando da condição daquele que é instigado ao mal, às vezes da ignorância, de necessidade, de pobreza, né? Ele acaba se aproveitando dessa vulnerabilidade, então, daquele que vai executar o crime, para ser o estrategista, né? Ser aquele que planeja, vamos dizer assim, o crime, né? Aquele que encomenda. Esse é o mais culpável, então, o que encomenda. Na questão 640, é perguntado: aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal que outro fez, é culpável no mesmo grau? Então, veja, aqui entra muito aquela questão da intenção, né? Se você se aproveitou por um mal que outro fez, é como se tivesse cometido o crime, né? Porque você se aproveitar de um crime que foi cometido é você participar dele. Então, muitas vezes, por exemplo, se a gente acha alguma coisa que foi roubada, não foi nós que praticamos o crime. Mas se a gente se apropria daquilo que foi roubado, toma posse disso, nós temos a mesma situação de como se nós tivéssemos cometido o crime. Porque a gente se aproveitou do mal feito por outra pessoa. Então, diz os espíritos, talvez tenha recuado diante da ação. Ou seja, talvez ele não roubasse, mas se encontrando essa ação pronta do roubo, ele a usa, né? Então, de fato, ele aprova, né? E ele mesmo cometeria o crime se pudesse ou se usasse, né? A gente não sabe bem se ele não cometeu porque não pôde ou porque não tem ousadia. Mas se aproveitando do crime feito pelo outro, é como se ele também tivesse cometido, ou seja, nós não podemos compactuar com o mal, em hipótese nenhuma. 641 é perguntado: o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Bom, aqui nós temos que entender que o desejo, né, é um departamento da nossa mente, né? Mas que ele está submetido ao gabinete da vontade, como diz lá o Emmanuel, quando ele fala da nossa mente humana. Então, a nossa vontade pode aceitar o que o desejo está querendo ou não. E é por isso que o Espírito nos responde conforme. O desejo é tão repressivo quanto o mal? Depende, né? Se nós resistimos ao mal que nós temos o desejo de fazer, né? Sobretudo quando a gente poderia fazer esse mal, então a gente aí tem tem uma situação, né? Se nós resistimos, nós temos uma situação que nos favorece. Há uma virtude quando eu resisto ao mal, né? Sobretudo se eu tenho a possibilidade de fazer aquele mal.
Agora, se eu tenho desejo e eu só não tenho ocasião de fazer, se eu tivesse ocasião eu faria, então o meu desejo já é culpável, já é alguma coisa que está dentro de mim, precisa ser extirpada, eu preciso ter esse aprendizado de não dar vazão a esse desejo quando eu tiver oportunidade, senão quando eu tiver oportunidade eu vou lá e vou fazer. Então é um mal em nós, que precisa ser combatido. 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Essa é uma questão muito importante que o Espiritismo vem nos explicar, né? Uma questão muito relevante, né? Então, a pergunta é, aquelas pessoas dizem assim, mas eu não faço mal a ninguém, então tá tudo certo, tá tudo bem, né? Meu futuro está garantido. Veja o que os Espíritos nos ensinam. Não basta, né, não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Então, veja, não basta fazer o mal. Não basta a ausência, né, de ação nossa. Nós precisamos agir no bem e no limite de nossas forças. Esse que é o mais complicado. A gente precisa usar todas as forças que tem para fazer o bem. Por quê? Porque cada um responderá pelo mal, né, que resultou do bem que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Então, quando nós deixamos de fazer o bem, muitas vezes essa nossa omissão causa um mal. Nós vamos responder por esse mal. Então, se nós, por exemplo, não atendemos com caridade um irmão que está caído na rua, nós não fizemos o mal. Ele não estava ali caído por nossa culpa. Mas tudo que resultar dessa nossa omissão, nós vamos responder por ela. Por quê? Porque existe a lei da solidariedade. Porque a criação de Deus é solidária. Muitos fazem por nós, nós temos que fazer por alguém. Então, sempre nós devemos fazer o bem no limite das nossas forças. Que é bem difícil, né? É uma coisa muito difícil. 643. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? E aí os Espíritos respondem, né? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Qualquer um de nós pode fazer o bem. Se nós agora perguntarmos, o que eu posso fazer o bem agora, nesse momento? No mínimo, a oração. A oração por aqueles que necessitam. No mínimo, o bom pensamento. Isso, nenhum de nós está proibido de fazer, então. Só alguém que é muito egoísta, que não tem nenhuma caridade em si, é a pessoa que não vai encontrar oportunidade de servir. Agora, a pessoa que tem em si o germe da caridade, ela sempre vai encontrar a oportunidade de servir alguém. E não servir materialmente, né? Servir com boas ações. Servir por praticar o bem, por ser um exemplo. Ou simplesmente, né, por dar ouvidos, muitas vezes, a uma pessoa que precisa falar. Então, isso nós podemos sempre ser úteis. Ou, por exemplo, não agir com a maledicência. Nós já somos caridosos quando não agimos com a maledicência, quando não falamos mal dos outros, quando não tentamos destacar os defeitos alheios. Então, bastará estar em relação com outras pessoas para a gente encontrar a ocasião de fazer o bem, sendo com ele o homem de bem, o verdadeiro cristão, né? E cada dia a vida nos dá a oportunidade, né, da gente servir. Qualquer um, né, que não esteja cego pelo egoísmo vai encontrar essa oportunidade. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil. Então, toda vez que a gente é útil, a gente já está no bem. A gente já está servindo, né? Então, a gente já está fazendo alguma coisa pelos outros, né? Só o fato de termos utilidade já basta, né? Na medida da utilidade que a gente possa ter, né? E a questão 644 é perguntado: o meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes, né? Muitas pessoas que renascem no meio dos círculos viciosos, dos círculos criminosos, né? Que já desde cedo têm essa convivência com outras pessoas que lhe dão um mau exemplo, né? Então, não é essa a fonte primeira, né, deles errarem? Os Espíritos nos dizem sim, realmente a fonte primeira a gente sabe, que é o exemplo que a gente recebe dos outros, né? Mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito, quer dizer, ninguém nasce numa situação em que vai sofrer, né, essa tentação para o vício, para o crime,
se ele não tiver em si as forças para resistir. Ele só vai reencarnar quando ele tiver essas forças. E então, ele muitas vezes escolhe, ele pede para vir, para ser tentado, para ele poder resistir a essa tentação. E resistindo a essa tentação, ele então vai ter méritos, né? Para gozar uma felicidade ainda maior. E quanto mais difícil as tentações, quanto mais difícil resistir às tentações, mais méritos nós teremos. 645. Quando o homem está de alguma forma mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Mesma coisa, quando a pessoa está no meio dessa, vamos dizer assim, entre pessoas que praticam esses vícios, não é um arrastamento quase irresistível para ele? Os espíritos respondem, um arrastamento é. Esse mau exemplo arrasta, né? A gente sabe que o exemplo arrasta, mas irresistível não. A gente pode resistir, né? Em toda atmosfera de vício, você vai encontrar também virtudes, né? Num lugar ou outro, você vai encontrar alguma virtude. E essa virtude é sempre dos espíritos, né? Que tiveram força para resistir aos vícios, ao mal que eles convivem, né? E, ao mesmo tempo, também eles exercem uma missão, que é exercer influência sobre seus semelhantes, uma boa influência, né? Porque todos ali estão contaminados pela má influência. Então, ele, naquele meio, se resiste, ele acaba fazendo um bem para os outros, né? Porque ele se torna um exemplo. E mesmo que não tenha agora, nesse momento, um exemplo para nós seguir, nós sempre teremos um bom ensinamento de alguém que a gente conheceu, que viu, que assistiu um programa na televisão, ou alguma referência histórica, como é Jesus, nos mostrando um bom exemplo. Nos mostrando que mesmo diante da sociedade te empurrar para o crime, para o vício, você pode resistir. Então, sempre haverá esse bom exemplo para a gente seguir. Na questão 643, então a pergunta é: o mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições? Então, explicando melhor, né? Há diferentes graus no mérito do bem. Eles dizem que o mérito do bem está sempre na dificuldade, né? Se você faz um bem, mas esse bem não te custou nenhum trabalho, nenhum esforço, nenhum recurso, qual o mérito? Pequeno. Né? Não que não tenha, mas é pequeno. Né? Agora, quando você tem alguma coisa, algum bem que você for fazer que deu muito trabalho, que te custou muito sacrifício, muito esforço, aí esse tem muito mérito. Então, para Deus, ele sempre leva mais em conta o pobre, que reparte o único pedaço de pão que tem, do que o rico, que dá uma coisa que não precisa, que não faz falta para ele. E vejam que Jesus já nos exemplificou isso, né? Quando ele vive a passagem do óbolo da viúva, né? Que uma viúva vai lá e deposita duas pequenas moedinhas, né? E Jesus diz, aquelas moedinhas valem mais que a oferenda dos outros, que dão moedas e moedas e fazem mil uma oferenda, mas porque para aquela viúva aquelas duas moedinhas ia faltar. Né? Ela não tinha para dar, mas ainda assim deu. Então, esse realmente é o bem que tem mais mérito, aquele que depende do nosso sacrifício, né? Depende da gente realmente abrir mão de alguma coisa que nós necessitamos. Na continuidade, a gente vê esse título da divisão da lei natural. Então, a pergunta 647 é, nós estamos tratando da lei natural, agora vamos falar da divisão dela. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? E os Espíritos respondem, certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Lembrando que lá atrás a gente já estudou que em relação ao próprio homem, né, nós distinguimos o certo e o errado exatamente porque quando nós praticamos o excesso, né, o que não está na medida correta, nós sofremos a consequência imediatamente. Mas em relação à convivência entre nós, essa é a máxima, né? O amor ao próximo, ensinado por Jesus. Consequentemente, também precisamos nos amar. Então, essa máxima se encerra, todos os deveres, né? Mas é preciso mostrar a aplicação dessa lei, né? De outra forma, as pessoas podem negligenciar, né? Como a maioria das pessoas fazem hoje, né? Se a gente não consegue demonstrar na prática, então
não tem nenhum sentido, né? A gente tem que conseguir exemplificar a lei para que realmente ela, então, seja utilizada por todos, né? Se nós não conseguimos tornar ela aplicável, então não tem validade nenhuma. E é isso que realmente nós temos como propósito. E diz, então, ainda os Espíritos: aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima não é dela senão uma parte. Então, o bem, o amor deve estar presente em todas as circunstâncias da vida, né? Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Basta nós ver que todas as religiões cristãs acreditam exatamente nesse amor ao próximo. Quanta coisa diferente nós vemos essas diversas religiões cristãs defenderem, que são totalmente diversos a interpretação que um dá da interpretação que o outro dá. Então, se realmente todos nós só tivéssemos essa regra geral, se não fosse explicitado, né, essa regra de uma forma aplicável, né, com regras precisas, se nós não temos isso, como, por exemplo, o Espiritismo nos oferece, nós começamos a interpretar a nossa maneira. E aí o nosso amor ao próximo pode virar um amor desfigurado. Um amor diferente daquele que Jesus pretendia nos ensinar. Né? Para o bom observador, basta o exemplo de Jesus Cristo ser revisto. Porque a gente tem que fazer o que ele fazia, né? Não só o que ele dizia, né? Mas como tudo que ele disse e ensinou, ele fez, então nós podemos olhar o que ele faz. Mas mesmo assim, nós tendo os registros históricos do que ele fez, nós tendo um ensinamento, né, em linha geral, amar ao próximo, como a si mesmo, nós ainda vemos, né, as religiões cristãs perdidas na interpretação, cada um dando um sentido. E quando nós vamos para outras religiões que não são cristãs, aí a diferença é mais ainda visível, né? Porque daí cada um interpreta a lei de Deus, a lei natural, a sua, né, da sua maneira, né? Com as suas dificuldades, né? E aí muitas vezes nós vemos até algumas deturpações, né? Algumas ditas religiões defendendo, inclusive, né, a morte ao inimigo, contrário do que Jesus nos ensinou, que é amar os inimigos. Então, Jesus nos ensinou a lei natural. Jesus não nos ensinou a lei de Jesus, ele nos ensinou a lei de Deus. Né? E na lei de Deus, disse ele, está lá, amar o próximo. E ainda assim nós temos algumas religiões, né, que se dizem religiões, né, então que pretendem se ligar a Deus, praticando muitas vezes o ódio ao inimigo, o que nós temos a certeza que não se coaduna com a lei natural, né, com a lei da natureza. A lei da natureza não é essa, né, é a lei de amor ensinada por Jesus. Na 648, para nós encerrarmos esse estudo desse capítulo, é perguntado: que pensais da divisão, está perguntando dos espíritos, né? Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, enfim, a de justiça, de amor e caridade. Então, são 10 leis aqui, que é perguntado para os espíritos se eles concordam ou não concordam com essa divisão, né? Vejam que a última, eu vou salientar porque eles vão falar da última, a última é a lei de justiça, de amor e caridade. Né? Então, são divisão da lei natural em 10 partes. E aí os Espíritos nos respondem que essa divisão em 10 partes é a lei de Moisés, né? É aquela lei que Moisés nos trouxe no Pentateuco, nos 10 mandamentos. Né? E essa divisão, né, em 10 partes pode abranger todas as circunstâncias da vida. Né, o que é essencial, que é importante, que qualquer divisão que seja feita da lei natural possa abranger todas as circunstâncias. Aí diz o Espírito, pode, pois, segui-la, sem que ela tenha por isso nada de absoluto, ou seja, pode-se fazer também outras divisões. Né? Essa é um modelo de divisão que foi apresentado aos Espíritos. Né? Então, pode segui-la sem que ela tenha por isso nada de absoluto.
não mais que todos os outros sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sobre o qual se considera uma coisa. Então, pode ser que outras pessoas façam outra classificação, né? Talvez com 10 categorias, talvez com mais categorias. Né? O importante que eles estão dizendo aqui é que deve abranger todas as circunstâncias da vida, né? E aí eles falam daquela última lei lá que eu citei, né? Que é a lei de justiça, amor e caridade, que eles dizem essa é a mais importante. A lei de justiça, amor e caridade, né? Porque ela, que é por ela, né, que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então, se nós quisermos, das 10 leis aqui apresentadas no Livro dos Espíritos, que depois serão estudadas uma a uma nos próximos capítulos, nessa parte terceira do Livro dos Espíritos, nós quisermos ver qual é mais importante, qual que eu tenho que me preocupar mais em praticar? A lei de justiça, amor e caridade, né? Não poderia ser diferente, né? Porque essa realmente é a lei que se aplica à nossa conduta moral, né? Então, essa é a que resume todas as outras, né? Que é a lei de fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Então, dessa forma, nós encerramos aí o capítulo 1, que tratou da lei divina ou natural, e encerramos também o tema que foi começado na aula passada, que é o bem e o mal. E é por isso mesmo que nós pedimos aos amigos espirituais que abençoe o lar de todos que estão nos assistindo nesse momento e que nós possamos continuar o nosso estudo na próxima semana.